A origem do Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia é comemorado no segundo domingo de dezembro. O Dia da Bíblia surgiu em 1549, na Grã-Bretanha, quando o bispo Cranmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI um dia especial para que a população intercedesse em favor da leitura do livro sagrado. No Brasil, o Dia da Bíblia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada da Europa e dos Estados Unidos dos primeiros missionários evangélicos que aqui vieram semear a palavra de Deus. Hoje, este dia dedicado às Escrituras Sagradas é comemorado em cerca de 60 países. As comemorações do segundo domingo de dezembro mobilizam, todos os anos, milhões de cristãos em todo o país. A palavra Bíblia significa livros e vem do grego, língua em que foi escrito o Novo Testamento. A Bíblia não é um livro somente, mas uma biblioteca composta de 66 livros, sendo que 39 pertencem ao Antigo Testamento e 27 ao Novo Testamento. Os originais das Escrituras Sagradas. Grego, hebraico e aramaico foram os idiomas utilizados para escrever os originais das Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Apenas alguns poucos textos foram escritos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, que era a língua mais utilizada na época. Os originais da Bíblia são a base para a elaboração de uma tradução confiável nas Escrituras. Porém, não existe nenhuma versão original de manuscrito da Bíblia, mas sim cópias de cópias. As edições do Antigo Testamento hebraico e do Novo Testamento grego se baseiam nas melhores e mais antigas cópias que existem e que foram encontradas graças às descobertas arqueológicas. O Antigo Testamento em hebraico. Muitos séculos antes de Cristo, escribas, sacerdotes, profetas, reis e poetas do povo hebreu mantiveram registro de sua história e de seu relacionamento com Deus. Esses registros tinham grande significado e importância em suas vidas e, por isso, foram copiados muitas e muitas vezes e passados de geração em geração. Com o passar do tempo, esses relatos sagrados foram reunidos em coleções conhecidas por a Lei, os Profetas e as Escrituras. Hoje se tem conhecimento de que o pergaminho de Isaías é o mais remoto trecho do Antigo Testamento em hebraico. Estima-se que foi escrito durante o século II a.C. e se assemelha muito ao pergaminho utilizado por Jesus na sinagoga, em Nazaré. Foi descoberto em 1947, juntamente com outros documentos, em uma caverna próxima ao Mar Morto. O Novo Testamento em grego. Os primeiros manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós são algumas das cartas do apóstolo Paulo. As cartas de Paulo eram recebidas e preservadas com todo cuidado. Não tardou para que esses manuscritos fossem solicitados por outras pessoas. Dessa forma, começaram a ser largamente copiados e as cartas de Paulo passaram a ter grande circulação. O mais antigo fragmento do Novo Testamento hoje conhecido é um pequeno pedaço de papiro escrito no início do século II d.C. Nos últimos 100 anos, descobriu-se uma quantidade considerável de papiros contendo o Novo Testamento. A primeira tradução da Bíblia. A primeira tradução da Bíblia, denominada Septuaginta, ou Tradução dos 70, foi realizada por 70 sábios e contém 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica, considerados apócrifos, ou seja, sem inspiração divina. Essa tradução do Antigo Testamento foi utilizada em sinagogas de todas as regiões do Mediterrâneo e representou um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelos primeiros discípulos de Jesus na propagação dos ensinos do Senhor. A impressão das primeiras escrituras. Na Alemanha, em meados do século XV, um ourives chamado Johannes Gutenberg desenvolveu a arte de fundir tipos metálicos móveis. O primeiro livro de grande porte produzido por sua prensa foi a Bíblia em latim. Um convite à leitura. De maneira especial, Deus transmitiu sua vontade aos homens.
e o fez através da mensagem escrita, para que ninguém pudesse alegar possíveis falhas que poderiam ocorrer na transmissão oral. E, nesse processo de transmissão escrita, de modo inspirado, a Bíblia merece toda a confiabilidade e reconhecimento de sua veracidade. Ela é inerrante, ou seja, não contém erros em seu conteúdo, em suas mensagens ou em seus propósitos. A leitura e a prática dos ensinamentos das Escrituras promove valores éticos e morais, além dos sociais, como o amor ao próximo e a preservação do meio ambiente. A Bíblia Sagrada é também um livro histórico, de leitura obrigatória àqueles que querem compreender quem é Deus e a sua atuação na história, além de reunir vários estilos literários. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17.